a nossa palavra aqui é de dizer que esses 17 meses, para que a sua mente, a sua alma, o seu coração se aquiete diante de Deus, é que esses 17 meses, tome esses 17 meses como um período de aprendizagem. Eu aprendi, cada um de nós aprendemos. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos a viver na adoração a Deus de maneira diferente da forma como nós estávamos em comunhão com Ele nos cultos presenciais. Nossa fé é a mesma. Nossa esperança é a mesma. A pandemia não mudou as promessas do Senhor. De maneira que a nossa palavra aqui, para os irmãos nessa abertura, é isso. Tome o período da pandemia, que nós já vivemos 17 meses nele, tome esse período como um período de aprendizagem. E se você colocar na sua mente que esses 17 meses te proporcionaram possibilidade de aprendizagem, talvez a tua alma possa se acalmar. Então, quem está aflito, dizendo, mas será que o pastor vai dizer que nós já estamos voltando sábado que vem, por exemplo, vamos voltar a congregar? Acalme a sua alma. Porque nós estamos num momento de aprendizagem. E se alguma coisa acontecer de nós não podermos voltar sábado que vem? De nós não podermos voltar o mês que vem? De nós não podermos voltar este ano? Então, como é que faz? Vamos nos desesperar? Paulo, quando ele escreve, diz, olha, a gente vive assim, atribulados, sim, mas não desesperados. Desesperar é uma palavra amiga do verbo desesperançar. De quem não conhece Deus, que é o fundamento de toda esperança. Portanto, perdeu a esperança. Sim. Não é? Então, meus irmãos, o que nós conversamos no sábado passado, nós falávamos a respeito da nossa possibilidade de voltar. E eu já vou dizer antes o que é que nós fechamos aqui na reunião, antes de que os irmãos criam talvez algumas expectativas. Nós propusemos, e o grupo concordou, que nós retornaremos para as nossas reuniões presenciais, permitindo Deus, no sábado, dia 2 de outubro. Sim. Ok? Com a possibilidade de nós até voltarmos um pouco antes ou voltar um pouco depois. E o que é que vai depender isso? E qual foi a nossa posição? Pastor, você me permite eu estender um pouco? Mas assim, eu preciso explicar para os irmãos. Aí você vai dizer que tem muitas igrejas, e a gente tem ouvido muitos irmãos. Tem igrejas que estão voltando, e etc, etc. Ok, estão voltando. O fato das igrejas terem voltado não minimizou os riscos da contaminação. Sim. E as igrejas não voltaram porque os riscos da contaminação havia diminuído. As igrejas voltaram por força ou amparadas por decretos governamentais, por atos legais, que abriu a possibilidade das igrejas retornarem. Mas os riscos da pandemia se mantiveram presentes. Sim. Por que nós propusemos retornar lá em 2 de outubro? Os irmãos sabem, estão acompanhando, nós estamos com os relatórios relacionados às contaminações, ao número de pessoas contaminadas com o vírus, ao número de pessoas que ocupam os leitos hospitalares com a Covid, devido à Covid, ao número de pessoas mortas. Sim. Nós temos esse número, esses números estão todos decrescendo. E nós já mantínhamos, já de datas anteriores, a perspectiva da possibilidade do nosso retorno em face da vacinação, pelo resultado da vacinação. Eu creio que, e assim
os comentários das reportagens, dos documentários, que a vacina está causando efeito positivo. E na medida em que as pessoas vão se imunizando com a vacina, a quantidade de pessoas infectadas, a quantidade de pessoas internadas, entubadas e mortes vão diminuindo. De maneira que, daqui para o mês que vem, setembro, nós teríamos já uma taxa de imunização bastante significativa. De maneira que nós já temos segurança para a gente poder falar em retornar. Daí porque nós propusemos lá para o mês de primeiro sábado de outubro, porque no decorrer de setembro nós teríamos a maior parte da população acima de 18 anos já vacinada com as 2 doses, de maneira que a segurança já estaria mais presente para a gente poder retornar. Então, só para os irmãos saberem por que nós marcamos lá. Até na nossa reunião, o senhor se lembra que alguém, quando a gente propôs, alguém dizia, mas por que não antes? Não, porque nós temos um andamento do processo imunizatório decorrente da vacinação, nós temos um processo que está em decadência, no sentido dos números de mortes, leitos hospitalares ocupados e de pessoas contaminadas ou contagiadas. Então, daí a gente apontar lá para 2 de outubro. Então, se os números forem favoráveis nessa mesma base que vai sendo, por que nós não voltarmos um sábado antes, 15 dias antes, 20 dias antes do dia 2 de outubro? Tudo vai depender do comportamento que a gente está acompanhando do processo da vacinação. Sim.